Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz. Turma lá do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos aqui retornando para darmos continuidade à exploração da obra Conduta Espírita de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar sobre o título Perante os Parentes. O que ele nos orienta como nós devemos nos comportar perante os nossos parentes? Aqui ele se refere ao consanguíneo, mas no meio da conversa ele já fala também que a humanidade é uma só família. Então vamos ver o que Valdo Vieira nos orienta de como nós devemos nos portar perante esses espíritos que vieram para o nosso seio familiar consanguinamente. Ele começa assim: desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comunga as teias da consanguinidade. Todos aqueles que comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então, olha só no patamar que é colocado os nossos parentes. Nós nos colocamos perante os nossos parentes de acordo com a orientação de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Ele é o marco vivo das primeiras grandes responsabilidades. Então, ela vem na frente de muitas outras responsabilidades que a gente coloca como valorizando, como enaltecendo, como priorizando. E, na verdade, as primeiras grandes responsabilidades são com os espíritos que encarnam na nossa própria família, numa mesma família, perdão. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os fins mais próximos, que não lhes compreendam os ideais. Por que a gente vem junto? Para intensificar o recurso de afeto, para amar, para perdoar, para pedir perdão, para ajudar, para orientar, para conduzir, para segurar na mão e não soltar. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. A gente costuma falar que quem tem família por perto não precisa de inimigo, né? Porque nós estamos lá todo mundo junto e misturado. Nós somos devedores de uns dos outros, né? Nem mais nem menos. Não tem vítima, não tem algoz. Somos todos devedores. Se a gente vem na mesma família consanguínea, é para nos redimir, para aprender a amar aquele inimigo, para perdoar aquele inimigo de vidas passadas. Dilatar os laços da estima além do ciclo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Ou seja, apesar, dele falar da família consanguínea, ele pede que a gente consiga dilatar esses laços de estima para toda a humanidade, porque a humanidade é a nossa grande família. Porém, ele deixa muito claro no início da leitura que o foco principal é a responsabilidade com a nossa família consanguínea. Continuando. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Então, quando nós recebemos os espíritos, seja a nossa família, ou quando nós chegamos ao seio de uma família, nós somos irmãos, verdadeiros irmãos, e a gente precisa recebê-los e ser recebido com esse olhar e com esse sentimento de irmãos que vieram juntos para reduzir os equívocos, para se redimir, para pedir perdão, para perdoar, para amar, para unir. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes, nas lides do mundo, para que a lei não venha a
cobrar-lhe nova e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Quando nós assumimos o compromisso de estarmos juntos nessa encarnação, para nós reduzirmos os nossos equívocos, para aprendermos a amar e a perdoar, e a gente pula essa missão, porque isso é uma missão, né? Você conviver com seu inimigo de vidas passadas e você amá-lo, dar de mamar, colocar no braço, dizer eu te amo, abraçar, botar comida na boca, cuidar na velhice, é uma missão. É uma missão e ela é grande e a gente precisa cumprir. Quando a gente não cumpre, a gente volta junto de novo. Eu estou lendo um livro interessante agora sobre família, além da convivência, em que ele fala que às vezes a gente vem para uma família para se redimir ou para auxiliar, e mesmo que essa família, que esse pai, que essa mãe, faça de tudo para que esse espírito se regenere, né? Deixe de fazer as caminhadas equivocadas, ele insiste naquela caminhada, na próxima vida, ele vem em uma outra família, para ele aprender a valorizar a oportunidade que ele teve, e aquela outra família talvez não vá amá-lo, não vai respeitá-lo, não vai orientar, como foi feito na outra vida, né? E ele perdeu a oportunidade, ele não aceitou, ele continuou duro, renitente, e aí ele vem para o seio de uma família que nem se importa com ele. Ele aprender a valorizar o que ele tem, o que ele recebe e que ele joga fora. Então vamos aproveitar as oportunidades. Quem vos fala aqui não é nenhuma santa, não. Eu tenho dívidas com familiares e que eu tenho consciência que eu não vou conseguir me redimir nessa vida. Quiçá da próxima vez. Mas eu tenho consciência disso. Eu me peço perdão todos os dias, mas também tenho consciência que eu não tenho condições. Eu sou matéria, eu ainda vivo no mundo de provas e expiações, eu ainda tenho egoísmo, eu ainda tenho orgulho, eu ainda tenho prepotência, porque está enraizado na minha matéria, no meu espírito de vidas passadas, e eu não consegui ainda me livrar desses sentimentos. Então eu tenho situações dos meus familiares que a gente vai voltar junto, eu não tenho dúvida disso. E tomara que a gente volte junto, para que a gente possa se redimir. Continuando. O cumprimento do dever criado por nós mesmos é lei do mundo interior, a que não podemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Teste permanente de nossas relações com a humanidade, ou seja, a humanidade é a nossa família. Nós somos uma família só, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, somos uma família só. Mas esse capítulo de hoje, ele nos fala sobre a família consanguínea, que é a nossa maior prova, é o nosso maior, a nossa maior responsabilidade, o nosso maior compromisso nessa encarnação é com a nossa família consanguínea. Logicamente que, como o próprio texto fala, que também se estende, né, à humanidade, mas o principal foco é a família consanguínea. A gente se reúne, a gente faz reunião, a gente conversa, a gente aceita, a gente reluta para vir junto. E quando a gente fecha esse planejamento, nós precisamos, no mínimo, fazer o mínimo. Abandonar jamais. Como eu falei no início, eu tenho pessoas na minha família que a gente não tem contato, mas eu digo para vocês publicamente, se bater na minha porta eu abro e recebo. Isso eu tenho certeza na minha cabeça, se bater na minha porta eu abro e recebo.
com meus braços abertos. Mas, infelizmente, a convivência não é possível. Mas se precisar bater na minha porta, eu socorro. Se eu puder socorrer, se eu puder receber, se eu puder dar uma palavra de carinho, eu dou. E eu peço perdão todos os dias. Mas que bom que na próxima vida a gente vai voltar junto. Porque se existe um estudo, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que mexe comigo profundamente, é a lei do perdão. Porque eu sei que eu não estou cumprindo. Ainda não estou cumprindo. Mas vai chegar um momento que eu vou conseguir. E para completar nosso estudo de hoje, eu fui lá em Timóteo, capítulo 5, item 8, que se refere a esse texto de hoje, né? Que é um texto sobre nosso comportamento perante os parentes. Ele fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O que esse versículo ensina? Nessa passagem, o apóstolo Paulo instrui ao jovem líder sobre as responsabilidades práticas do cristão. Qual é o foco principal disso? A responsabilidade familiar, a fé na prática e, por final, as consequências espirituais. A responsabilidade familiar, ele fala o seguinte: cuidado com a família não é apenas uma obrigação social, mas um dever espiritual. Fé na prática. Paulo argumenta que a verdadeira religião começa em casa. Ignorar as necessidades básicas dos seus familiares, como o sustento e o apoio emocional, contradiz a mensagem de amor pregada pelo Evangelho. A consequência espiritual é aquele que negligencia a sua própria casa, ele é considerado pior que um descrente. Ele é infiel a Deus. Pois até mesmo pessoas que não seguem o Cristo ou não seguem a Cristo costumam reconhecer o dever natural de proteger e sustentar seus próprios entes queridos. O contexto maior do capítulo 5 aborda especificamente na igreja, ressaltando que a família deve ser a primeira a prestar auxílio antes que a comunidade precise intervir. Então, quando ele fala que a família é a primeira, precisa chegar primeiro junto para prestar auxílio a um parente consanguíneo necessitado antes que a igreja ou que a sociedade tome de conta. Vamos refletir, vamos pensar nisso. Vamos cuidar de quem cuidou da gente. Vamos amar quem nos amou, que nos ama. Vamos tentar aliviar nossas arestas. Todo mundo é passivo de erros, mas também de acertos. Nossa Senhora ilumine nosso coração, alivie a nossa dor, nos ensine a perdoar, principalmente aos nossos inimigos consanguíneos, que não são poucos. Nos ensine a amar com o olhar de irmão, esquecendo as mágoas, os rancores, as rebeldias, as revoltas, que todos aqui estão tendo uma oportunidade. Precisamos aprender a usufruir dessa oportunidade que o Cristo nos dá. E que bom que a gente vai voltar outras vezes, né? Juntinho de novo, para se redimir, até a gente conseguir. Porque nada para Deus é impossível. E Deus falou, Jesus falou, nenhuma ovelha minha ficará desgarrada. Todas eu vou recolher. Então, um dia, nós seremos um só. No amor, no perdão, na caridade, na compaixão, principalmente. E aqui eu encerro o nosso encontro de hoje, agradecendo a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão polêmico, né? Parentela. Agradecer a Nossa Senhora, a espiritualidade amiga por estar nos conduzindo. Então não deixe de dar um like, de fazer comentário, de replicar, de compartilhar nas suas redes sociais, para que a gente chegue a mais irmãos, para que mais irmãos consigam ouvir essa orientação de Valdo Vieira através do Espírito André Luiz. Tá bom?
Nossa Senhora cubra tudo com seu manto sagrado. Até a próxima!